Novembro Azul é um movimento mundial que acontece neste mês e tem como objetivo reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Segundo o tipo de câncer mais comum entre os homens brasileiros, a doença é detectada com maior frequência em homens com mais de 50 anos. Mas ela também pode ser diagnosticada em pessoas com histórico genético na família, em parentes de primeiro grau, como pai, irmão ou filho. Até alguns anos atrás, era um pouco diferente. Eram todos os homens a partir dos 45 anos e aqueles que tinham alguma predisposição genética ou pacientes da raça negra deveriam começar a fazer aos 40 anos. Em 2016 isso muda um pouco, certo? Então os estudos mostraram que não precisava começar tão cedo, então passaram-se a fazer a partir dos 50 anos a população em geral e 45 aqueles homens que tiveram uma predisposição genética, que teve um pai que teve um tumor, um tio, um irmão, ou aqueles pacientes da raça negra que têm uma incidência maior de desenvolver a doença. A doença pode não apresentar sintomas ainda na fase inicial. Porém, na fase mais avançada do câncer de próstata, o paciente pode ter dores nos ossos, sintomas urinários ou, nos casos mais graves, infecção generalizada ou insuficiência renal. O diagnóstico do câncer de próstata pode ser feito através do exame de PSA. Ele é solicitado anualmente pelo médico ao paciente para acompanhar as alterações específicas da próstata. Existem uns tumores muito iniciais, de baixa agressividade, que até alguns anos atrás a gente fazia uma cirurgia e achava que resolvia, curava o paciente, que os estudos hoje mostram que não precisa nem operar. São tumores tão lentos, pouco agressivos, que a gente somente acompanha esses pacientes, certo? Porém, o tratamento padrão ouro ainda, para um tumor um pouco mais avançado e localizado na próstata, continua sendo a cirurgia, chamada prostatectomia radical. A cirurgia radical da próstata, nas fases iniciais, ela visa curar o paciente. O que acontece? O que é a prevenção? A prevenção ela consiste em fazer um toque retal e um exame de sangue, que é chamado do PSA, que é um exame específico para a próstata. Isso é uma maneira muito fácil e simples para saber quem está bem. Aqueles pacientes que a gente tem dúvida que o toque está alterado, o PSA está alterado, a gente tem que andar um pouquinho mais. O que é andar um pouquinho mais? É ter que indicar uma biópsia de próstata. A biópsia de próstata é um exame mais invasivo, ele tem seus problemas, ele dói, ele incomoda, ele é caro, ele tem suas complicações. Então a gente não indica a população toda, porque é a única maneira de ter um diagnóstico. Como 95% dos pacientes que a gente atende, eles não têm nada para pensar em tumor, então o toque e o PSA serve para quê? Para dizer aqueles pacientes que estão bem. Aqueles pacientes dizem, olha, o senhor fica tranquilo, o senhor não tem nada, o senhor pode voltar daqui a um ano. Aqueles 5% que o toque e o PSA está alterado, aí a gente indica uma biópsia. No momento que faz a biópsia, ela vai te dar basicamente 2, 3 respostas. E que resposta que ela pode dar? Uma das respostas ela diz, olha, esse paciente tem um câncer de próstata, certo? Quando a gente tem um diagnóstico de câncer de próstata, como eu estava falando, aí a gente tem que ver para que lado que a gente vai correr. De acordo com o urologista, alguns pacientes, quando procuram por ajuda, já chegam com a doença em estágio avançado. Por isso, outras técnicas como radioterapia, hormonioterapia e quimioterapia são os procedimentos mais indicados. A gente sabe que o câncer da próstata, o que faz multiplicar a célula, o que faz o câncer crescer? É um hormônio produzido pelo testículo, chamado testosterona. Certo? Que é o hormônio masculino, esse hormônio que dá as características masculinas, da barba, da voz. Então, a gente sabe que a presença do hormônio faz multiplicar essa célula. Então, pensando assim, bom, vamos tirar o hormônio e a célula vai parar de crescer. E realmente acontece isso. A gente faz uma castração, que pode ser uma castração química com medicação, ou uma castração cirúrgica mesmo, de retirar os testículos e o tumor para de crescer, ele para de evoluir. É que, infelizmente, essa involução, essa parada, ela não é permanente, ela é provisória. Então, pode ser que dali 1 ano, 2, 3 anos, o tumor volta a crescer. Ele volta a conseguir se multiplicar num ambiente sem hormônio.